Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, está hoje no livro de Marcos, está no capítulo 9, versículo 14, do 14 ao diante. Eu vou estar lendo para vocês e logo em seguida vou à explicação. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, os saudaram. E perguntando os escribas, que é que discutes com eles? E uma da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o, e ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse ao teu discípulo que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo-lhe, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrei ainda? Trazei o menino, trazei-o. E trouxe-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito gritou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revoltou-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que ele sucede isso? E disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível no que crê. E logo o pai do menino chamou com lágrima e disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão escorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, chamando-o, gritando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nos expulsar? E disse-lhe, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Então vamos lá. O que eu posso ver aqui é que Jesus estava lá, né? Aqui está uma grande multidão, estavam os escribas, os discípulos de Jesus. E nessa multidão chegou um homem com seu filho, que tinha um espírito imundo, né? Por ele estar com esse espírito, a criança era muda e surda, né? E muitas das vezes, aqui tá falando que ele tentou matar-se caindo no fogo e na alma, no fogo e na água. Então quer dizer que ele queria, né, tirar a própria vida por causa desse espírito que perturbava ele. Então ele perguntou, por que o seu discípulo não conseguiu? Mestre, porque o seu discípulo não conseguiu tirar, né? Ele falou que levou até os discípulos de Jesus e eles não conseguiram tirar. E Jesus falou aqui, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E os trouxeram. Jesus quis dizer assim, né? Que ele não ia estar a todo tempo com ele, porque ele ia voltar ao Pai, né? E eles precisariam, né, ter fé, jejuar, né, para que eles para que ele pudesse fazer isso que ele fez, né? Expulsar espírito, outras coisas mais.
E aí Jesus fez essa exclamação, porque até quando, né? E trouxe, aí Jesus foi lá, expulsou o espírito do menino. O menino voltou a falar, a ouvir. E aí depois o discípulo foi perguntar para Jesus porque ele não conseguiu, mesmo em nome de Jesus, porque quando você tem que clamar o nome de Jesus, que no nome de Jesus todo mal é desfeito, né? Então você tem que falar em nome de Jesus. Os discípulos então naquele momento estavam com Jesus, mas chegar um dia que Jesus não ia estar mais lá, né? E aí o que aconteceu? Ele foi perguntar por que não conseguiu tirar, né, aquele espírito mal que perturbava aquela criança, que fazia com que ele ficasse, com que ele não falasse e nem ouvia. Aí Jesus respondeu que só saía com que não era culpa dele, né, que o espírito não saiu, é porque era muitos espíritos, era legião. E quando uma pessoa está perturbada com legião, mesmo que você esteja debaixo da coberturas, você tem que estar em jejum e oração, porque senão você não consegue mesmo, né, fazer esse espírito que está na pessoa sair, né? Se você não tiver preparada, né, tem que estar preparada, porque até mesmo o espírito, se você for tirar um espírito de qualquer maneira, não tiver de jejum e oração, ele vai rir da sua cara, né? Então Jesus falou, não era culpa dele que os espíritos não saiu, né? Porque o tipo que ele estava com legião. Então aquela legião só ia sair com jejum e oração. Mas como Jesus, Deus é Deus, né? Então ele o expulsou. Tá bom? Então essa é a passagem que Deus tocou no meu coração. Passei para vocês, né? E que fique todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém?